Ministro Sérgio Kukina. Vossa Excelência é relator do mandado de segurança 24.022. É um agravo interno. Eu convido Sua Excelência, a doutora... Perfeito. Perfeito. São dois mandados de segurança, não... Perfeito. Eu convido Sua Excelência, doutores Hélio Barreto dos Santos Filho, Laila Cabud, pela União, e doutor Lauro Machado Linhares, e doutor José Maria dos Anjos. Posso, presidente? Doutor Hélio, Vossa Excelência está em causa própria E dividirá o tempo com dividirei o tempo do doutor Lauro. o doutor Lauro. Sim, Perfeito. senhor. Aliás, eu só quero antecipar que eu hoje já deduzi boa parte dos memoriais, eu vou me abster dessa parte que já estão juntados aos autos, eu só vou fazer Perfeito. um pequeno acréscimo, se Vossa Excelência me permitir. Antes, porém, eu penso que eu vou indagar a Vossa Excelência e aos eminentes pares de Vossa Excelência que vão tomar a tribuna, se dispensam todos a leitura do relatório. Perfeito. Sim, senhor. Vossa Excelência, doutora Helena, então tem a palavra. Pois não. Mas é agravo. Excelência, as ações do BESC, elas começaram em 20 de março de 2002, resultado da desapropriação por via da Lei 9491, de 1997, do Banco do Estado de Santa Catarina. O argumento, na época, era de que o banco era deficitário, e esse argumento depois se viu não ser plausível, não ser verdadeiro. Por que não é verdadeiro? Eu só vou fazer um pequeno início daquele comentário que está nos memoriais. Ele não é verdadeiro porque o banco, se dizendo deficitário, houve diminuição de clientes, diminuição de renda e houve os pagamentos das indenizações trabalhistas e, mesmo assim, sem aumento de capital, ele passou a ser superavitário. Essa documentação, é o que se pretende, foi objeto de um pleito administrativo que acabou se tornando finalista na esfera administrativa de acesso pela Comissão Mista de CMRI. Pois bem, o que acontece é o seguinte, em 1992, o número do HD é 92, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, eu consegui acesso aos documentos que foram enviados ao Senado Federal com o objetivo da autorização dessas operações de intervenção, federalização e incorporação do BESC com o Banco do Brasil. Dentre elas, eu só destaco a operação de incorporação que utilizou a auditoria da KPMG, que agora está para ser fechada pelo Banco da Inglaterra, que se descobriu estar em fraude. Em fraude do quê? Ela, ao declarar que a incorporação era viável, declarou também que não havia demandas. Em 2008, essas demandas, o Banco do Brasil e a União já haviam sido citados em 2002 na Justiça Federal e previamente notificados na Justiça Federal sem discussão de origem, sem discussão do valor investido, sem discussão da metodologia de correção. Agora, eu passo a uma outra etapa. Isso tudo já está ali nos memoriais. Eu quero, de antemão, agradecer ao ministro, eminente ministro Sérgio Kukina, por me conceder a palavra, ministro Benedito Gonçalves, porque eu tive a ocasião hoje de receber uma notícia de que a lei recém-editada, 3.676, que Vossa Excelência me referiu a palavra no dia de hoje, foi objeto de um julgamento no Supremo em que eu fui, por ter feito o mesmo pedido, condenado a pagar 2 salários mínimos. Então, de alguma maneira, vou me abster de dizer quais são os autos, e eu só tenho lhe homenagear, e lhe render homenagem pela forma republicana como me recebeu. Bom, o que vem ao caso é o seguinte, eu ofereci, e o ministro Gugel de Farias o sabe,
nos autos do Aresp 988-588, que está pautado para o dia 14, que esta documentação, que é objeto de um grande esquema de fraude e que envolve agentes do Banco do Brasil, que eu não quero de maneira nenhuma derrubar o Banco do Brasil, não tem nada disso, que tem interesse de pegar esses agentes e imputar a responsabilidade de terem feito venda hostil e utilizado a possibilidade de pegar um banco que era superavitário e transformá-lo num outro banco maior. E este é o objetivo maior, pegar essa documentação. Mas se essa documentação é alvo de sigilo bancário, e isto é um dado que não pode ser fornecido para mim diretamente, a não ser pelo direito que eu tenho, o interessante, então, já que eu estou alegando que existe fraude, existe crime, existe uma série de atos administrativos passíveis, inclusive de investigação criminal, que essas provas que foram objeto da intervenção, da federalização e da incorporação, venham a compor sigilosamente a Corte e só seja franqueado acesso no caso de serem comprovados aquilo que está sendo alegado. Eu estou precisando dessas provas, não para condenar a União, o valor é vultuoso, mas, sobretudo, porque eu estou há 5 anos objetivando fazer um acordo com a União, 5 anos, não é um dia nem 2, 5 anos, e nem a proposta está sendo aceita para ser apresentado. Eu disse na Câmara de Conciliação da União que me bastava estar nos autos do Aresp 988-588, me corrija, eminente ministro Gurgel, com a devida vênia, se eu estiver equivocado. Ele disse, olha, eu nem tenho interesse na continuidade dessa ação, que já dura 16 anos. Abro mão de tudo, se eu estiver errado. Mas se eu estiver certo, eu quero o direito. Mais do que isso, e se a proposta onerar o Estado, onerar o Banco do Brasil, aí eu, de alguma maneira, também não quero. Eu estou trazendo uma proposta inédita em termos de direito, alvo dos estudos na Universidade de Coimbra, no mestrado que fiz, foi aprovada a matéria, e eu digo, olha, é possível realizar o crescimento do Estado, e através do crescimento do Estado por exploração de novos ativos financeiros, você transformar aquela dívida em resgate pela razão do lucro líquido mensal de 50%. Ou seja, você tem uma dívida com o Estado, e isso não vale só para um caso. Pensem, Vossas Excelências, na repercussão geral disto, de chegar e dar oportunidade das pessoas que têm crédito contra o Estado, de criar mecanismos de reestruturação do Estado, e desses mecanismos de reestruturação do Estado, você oferir lucros e dos lucros fazer o resgate mês a mês até a quitação do débito. Isso é, sobretudo, patriótico. E não há quem diga que esse débito, que foi constituído há 40 anos, aliás, 56 anos, 40 anos de investimento, que esse débito é indevido. Ele não é indevido, ele é legal, ele é 16 anos que está sendo discutido. A União resolveu dizer na Câmara de Conciliação que a dívida é do Estado de Santa Catarina. Ora, é do Estado de Santa Catarina, então quer dizer que a dívida, na forma de título da dívida pública, é a mesma coisa que rasgar a Constituição Federal. A Constituição Federal que diz que as dívidas que foram assumidas e foram assumidas por sucessão, elas são somente de responsabilidade de emissão e resgate da União Federal. O Estado de Santa Catarina não pode nem emitir nem resgatar, por força de norma constitucional. E como pode a União se servir do banco, pegar o patrimônio, pegar a clientela e se servir de tudo isso e dizer do dia para a noite que não vai dar nada para ninguém, não vai pagar nada para ninguém, e mais do que isso, pensa que isso foi levado ao âmbito da prescrição. Não é. Não é, porque o Código Civil 16, no seu artigo 44.2, dá ao objeto da demanda, aos títulos da dívida pública, a característica de imóvel por determinação legal. E sendo imóvel, não incide prescrição. E eu ingressei com as ações ao tempo do direito adquirido do Código Civil de 16, ou seja, entre 2002 e 2004. De modo que essas ações não estão prescritas, houve a regular Constituição e mora sem oposição da União, e eu não quero tirar esse dinheiro, nem um centavo da União. Se a União quiser dizer assim, olha, você me prove aqui que eu estou errado, diz, olha, eu desisto agora e peço desculpa para Vossas Excelências pelo tempo tomado. Nem me interessa. Agora, se eu tenho direito, e tenho, porque foi resultado de investimento, tudo que eu quero é uma coisa muito singela. Se Vossas Excelências me permitirem que essas provas venham
a compor o elenco de provas do Superior Tribunal de Justiça. Porque vocês, Vossas Excelências, vão descobrir a maior fraude do sistema financeiro que esse país tem notícia. E é lamentável, porque isso é só venda hostil. Peço, venha da forma sentimentalizada, mas são 16 anos de luta, não é? E sempre com algum deboche, sempre com alguma vileza, que eu lamento muito, porque não houve cordialidade da parte dos opositores, e isso não é necessário, porque eu já sofri, que chega, são 2 AVCs, eu não preciso mais disso, né? Então, agora eu peço a devida vênia, agradeço aos ministros, aos eminentes pares, ao eminente procurador da República, ao presidente, e à distinta plateia, pelo tempo que eu tomei, e passo a palavra ao doutor Lauro, com licença. Doutor Lauro, tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais que compõem essa sessão, aos colegas aqui presentes, advogados, funcionários e estudantes. Diante da manifestação já exarada pelo eminente colega, eu, resumidamente, manifestarei mais como um depoimento dos fatos em si, resumidamente do objeto desse agravo, que tem a intenção de obter, através de requerimento feito, a documentação necessária para a comprovação do negócio que foi realizado. Apenas para lembrar os ministros, inicialmente o banco BESC, ele tinha a intenção de ser privatizado, ou seja, ser vendido para outros bancos. Eu acompanhei esse processo de privatização por determinado momento, depois eu saí do banco. Quando ia ser feita a avaliação do patrimônio do banco, o banco tinha um patrimônio que era atração para os demais bancos, inclusive o Itaú esteve diversas vezes dentro do banco, querendo adquiri-lo. Por quê? Porque o BESC tinha agências ditas pioneiras, que onde não seriam dada concessão do Banco Central para a abertura de novas agências. E com isso, somente a agência do BESC que atuaria nesses municípios. Como se tratou uma coisa muito interessante, a União se viu atraída para fazer esse negócio e, através do Banco Brasil, ao invés de adquirir, incorporou o patrimônio do BESC, todas as suas agências em todos os municípios de Santa Catarina, todo o seu patrimônio imobilizado, além de deter a conta poupança que o Banco Brasil não tinha em Santa Catarina, só o Banco do Estado que tinha. De posse disso aí, o que a União fez? Marcou uma assembleia, e na realização da assembleia, os acionistas minoritários, no caso próprio recorrente, não tiveram voz nenhuma na assembleia, não foram ouvidos. O que a União fez? Aumentou o seu capital social, o valor das suas ações, e os acionistas minoritários não tiveram condições de acompanhar esse valor das ações. E até hoje, nenhum deles, nem o recorrente, nenhum dos outros acionistas receberam um tostão, qualquer indenização pelo prejuízo que eles tiveram que suportar. Isso em decorrência de que, durante 3, 4 anos, houve um sofrimento enorme do Estado, da população catarinense, com a ameaça de quebra do Banco do Estado, o que não era verdade, que diziam que estava com o ativo financeiro abaixo do limite da Basileia e começaram a inventar um montão de coisas. Nada disso aconteceu. O que aconteceu foi que, com a incorporação do Banco do Brasil, o BESC pelo Banco do Brasil, os acionistas deixaram de receber qualquer centavo de todo o seu investimento que fizeram durante mais de 50 anos para a garantia do capital social do Banco do Estado. Em decorrência disso, o que se pretende é realmente, como já foi dito pelo doutor Hélio, é a documentação, ter acesso para saber qual a forma que foi feita essa incorporação, para saber se realmente ele está tendo uma luta em glória ou não, se tem ou não algum crédito para receber. Não só ele, como todos os demais ex-acionistas do Estado. Em razão disso, a gente requer a Vossa Excelência que aprecie a matéria, a prova que está já documentada no processo, e que seja deferido
à vista desse processo de incorporação aos recorrentes, para que possa, então, aquilatar e realmente avaliar se a operação foi regular ou foi irregular. É o que requer deferimento, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. E apenas registrar que eu também estou proclamando em julgamento o 23.999, sobre o mesmo tema. Perfeito. Doutora Laila, por gentileza, pela União Federal, tem a palavra Vossa Excelência. Excelentíssimo ministro presidente, excelentíssimo ministro relator, todos os demais membros da primeira sessão, boa tarde. Esses dois mandados de segurança, excelências, e o HD 324 têm o mesmo objeto, que é esse pedido de acesso às informações, a essas operações financeiras que teriam sido realizadas pelo extinto Banco do Estado de Santa Catarina. A primeira informação que eu trago para Vossas Excelências é que o mandado de segurança 24.022 é uma réplica, foi provavelmente protocolado em duplicidade em relação ao mandado de segurança número 23.999. Dessa forma, em relação ao mandado de segurança número 24.022, há uma clara litispendência, de forma que deve haver a sua extinção sem julgamento do mérito. O segundo ponto que eu trago, excelências, é em relação à clara inépcia da inicial dessas três ações, dos dois mandados de segurança e desse HD. Uma breve leitura revela que os fatos são trazidos sem qualquer especificações, a causa de pedir é colocada de forma genérica, o impetrante simplesmente coloca alguns artigos da Lei de Acesso à Informação, sem trazer qualquer fundamentação que garanta a concessão desse mandado de segurança. O terceiro ponto é em relação à competência desse Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar essas ações, porque a Constituição, no seu artigo 105, determina que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar originariamente os mandados de segurança contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio tribunal. Nenhuma dessas autoridades foi indicada como impetrada. O impetrante ele tentou, no agravo interno, indicar o ministro da Casa Civil como impetrado para trazer a competência desse Superior Tribunal de Justiça, sem explicar as razões pelas quais estava indicando o ministro da Casa Civil. E o quarto ponto que eu trago, já em relação ao mérito, é que o pedido administrativo que foi feito pelo impetrante, ele foi genérico, ele foi desproporcional. Isso porque ele simplesmente pediu acesso a um número indeterminado de processos judiciais, sem trazer qualquer tipo de especificação. O decreto número 7.724 de 2012, no seu artigo 13, veda o pedido de acesso a informações genéricos, desproporcionais ou desarrazoados, que ocorre no presente caso. E ainda, o artigo 12, inciso 3, exige que o pedido de acesso à informação deve conter especificação de forma clara e precisa da informação requerida. Analisando a documentação juntada no mandado de segurança, pode-se perceber que nenhum desses requisitos foi atendido. Dessa forma, em relação ao mandado de segurança 24.022, a União requer sua extinção sem julgamento do mérito, já que se trata de litispendência em relação ao 23.999. E, em relação ao 23.999, a União requer que a inicial seja indeferida por sua clara inépcia e que, no mérito, seja denegada a segurança. Muito obrigada. Pelo Banco do Brasil, fala Sua Excelência, doutor Zé Maria dos Anjos. Banco Central do Brasil. Banco Central do Brasil, perdão. Autarquia. Agradeço a Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes ministros, eminente ministra Regina, o Banco Central faz coro à brilhante sustentação proferida pela União e serei muito breve, porque realmente pouco resta a dizer neste caso. Como a inversão total da ordem, eu peço vênia para apenas penitenciar-me diante do impetrante
no seu discurso emocionado, em que ele usa a expressão, às vezes, tem sido motivo, fruto de deboche, coisa do gênero. Se, em relação àqueles que têm o dever de representar o poder público, alguma coisa transpareceu, em meu nome pessoal, penitencio e peço desculpas, porque não só como advogado e impetrante, mas como cidadão, qualquer cidadão que dirige aos órgãos públicos é merecedor de respeito, de apreço, e se alguma coisa transpareceu, neste sentido, que seja extirpado. No entanto, melhor destino não pode ser dado ao caso, senão aquele que é objeto deste agravo interno. Não se trata apenas dessas 3 ações que aqui estão. Carregamos esse fardo há anos, tentando realmente uma solução. Mas, lamentavelmente, excelências, o acerto que se vê neste despacho impugnado é irretocável, porque não há indicação dos fatos em si, nem indicação sequer de autoridades coatoras. São inúmeros procedimentos administrativos. E que eu senti com muita atenção aqui na fala da sustentação do impetrante é que há, a rigor, uma tentativa de substituir o Ministério Público, que é operante nesses casos e que tem atuado com toda a eficiência. Agora, se há realmente um caso específico, que ele seja indicado com muita clareza. Portanto, nenhuma censura a macular o despacho de indeferimento que resultou nesse inconformismo. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Benedito Gonçalves, me lembro de Vossa Excelência se pode dar por apregoado também o habeas data de relator de Vossa Excelência. Claro. Então, eu proclamo também como em julgamento, concordam? Em julgamento também o habeas datas 324, Distrito Federal. É um agravo interno também. Ministro Sérgio Chuquina. Situação muito peculiar. Em janeiro do ano passado, eu fui chamado ao escritório do ex-ministro, ex-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Washington Bolívar, junto com o filho. E lá eu fiquei sabendo que o Banco do Brasil está pagando a ele, sem ação nenhuma, as ações do BESC. Eu quase infartei ali, infartei depois, em julho. Então, assim, e realmente eu descobri 647, 674, não me recordo, acabei juntando no Aresp 988, 588, acordos que foram celebrados, né? E eu não acho justo que um ex-ministro tenha o direito de ter acesso ao resgate e eu, há 16 anos, não tenho. Isso não é justo. E esse pedido também eu faço. Com licença. Obrigado. Ministro Sérgio Chuquina, tem a palavra, Vossa Excelência. Pois não, senhor presidente. A meu cargo, não é? 2 agravos internos em 2 mandados de segurança. Né? O mandado de segurança 24.022 e ainda o mandado de segurança 23.999. E em acréscimo, né, como já dito, da relatoria do eminente ministro Benedito Gonçalves, o doutor presidente chamou a julgamento também, né? O habeas data 324. Relativamente aos 2 mandados de segurança a meu cargo, eu louvo aqui, não é, a combativa sustentação do eminente doutor Hélio Barreto, né, que aqui atua em causa própria, né, não também nenhum desdouro, né, ao combate que Vossa Excelência vem empreendendo há tempos, né, no sentido de conquistar o direito que entende, né, dever se integrar patrimônio pessoal, né, seu. Mas nos casos concretos específicos, o que há é o seguinte. Até me permite o ministro Benedito, só a título de ilustração, dizer que as seguranças que aqui estão, a exemplo do que sucede com o habeas data, sob a relatoria do ministro Benedito, pode-se constatar que, num primeiro momento,
foram ajuizados, protocolados no próprio Supremo Tribunal Federal. Né? Mas aquela corte compreendeu que a ela faleceria competência, né? Pois não se atribuía nenhum ato à presidente então presidente da República, enfim, né, capaz de atrair competência da excelsa corte. E essa foi a razão pela qual o Supremo fez remeter tanto o mandado de segurança como o habeas data para este Superior Tribunal, mas condicionando de forma clara que este STJ, por óbvio, haveria de conservar o poder de aferir a presença dos requisitos necessários ao conhecimento, não só da segurança, mas também do próprio habeas data. Né? Então, é nesse pé em que nos encontramos. Né? Os dois mandados de segurança a meu cargo, né, já numerados, vieram a este Superior Tribunal ainda no período de férias, de recesso. Né? E no primeiro deles, no mandado de segurança 24022, a presidência desse tribunal negou a medida liminar, determinou vida dos impetrados, e, na sequência, os autos vieram a este relator, né, por distribuição. Já o segundo, o mandado de segurança 23.999, este, ao contrário, já obteve da própria presidência do STJ uma pronta decisão de indeferimento. Tá? A própria presidência. Então, enquanto no MS 24022, os dois agravos internos aqui, sob apreciação, se voltam contra decisões por mim proferidas, no que respeita ao MS 23999, trata-se de agravo interno contra a decisão extintiva da presidência desta Corte. Né? O que há em comum nas duas situações? Em comum é que nas duas, pelo menos a meu sentir, não vislumbrei do teor da petição inicial dos dois mandados, não vislumbrei ambiente capaz de revelar por igual a competência deste Superior Tribunal de Justiça para atuar nas duas seguranças. Né? Porque os mandados foram efetivamente endereçados, né, de maneira visivelmente genérica, né, foram endereçados, em primeiro lugar, contra as pessoas jurídicas, né, pedindo-se que essas pessoas fossem convocadas a se pronunciar por meio de seus representantes legais. E da própria leitura, salvo o melhor juízo, de uma e de outra impetração, e não entro aqui nem na questão levantada pela douta advogada, né, de que teria havido ou estaria configurado aqui, mas estaria configurada uma situação de litispendência, né? Não chego a incursionar nesse aspecto, mas do exame atento do conteúdo, da exposição feita nas respectivas petições iniciais, também não encontro ali de maneira suficientemente clara de que modo esses representantes legais teriam e em que momento teriam interferido de forma a lesar direito líquido e certo da parte impetrante e, a partir daí, poder-se reconhecer a competência desta Corte de Justiça para apreciação dos dois writs. Não é? Então, esse foi o motivo em comum, tanto a decisão de minha lavra quanto a decisão de lavra do presidente em exercício, em janeiro último, né, que fez com que as duas seguranças estassem extintas, sem julgamento de mérito, mediante o reconhecimento da incompetência desta Corte para apreciação dos dois mandados. Daí advieram, portanto, os dois agravos internos. São dois agravos internos, né, que estão aqui sob julgamento,
Um deles, no âmbito do 24.022, eu estou aqui não conhecendo até as razões, eu transcrevo, inclusive, no relatório, os fundamentos esposados no agravo interno, e na análise que faço não encontro aqui impugnação adequada ao teor da decisão monocrática agravada. Isso no primeiro agravo interno interposto no MS 24022. Já no segundo agravo interno, Vossas Excelências percebem que são dois, os itens 8 e 9, né? O segundo aqui, o que digo é que houve uma sobreposição de interposição de agravos contra a mesma decisão. Por isso que, em relação ao segundo deles interposto, estou encaminhando no sentido de seu não conhecimento por força da própria preclusão. E naquele que conheço, que é o primeiro, compreendo que não houve combate adequado ao fundamento da decisão agravada, no que assinalou a incompetência da Corte. O doutor Hélio, em tempo oportuno, trouxe a informação precisa, não é, de que houve inovação legislativa que possibilitou que houvesse sustentação oral quando o tema de fundo versasse sobre indeferimento de liminar. Nada obstante aqui, diga-se, o que há são efetivamente decisões que estão a extinguir, o mandamos. Em outro caso, que de alguma forma, já pela redação original do 937, comportariam a sustentação oral, mas mesmo assim, Vossa Excelência nos informou e portanto, não tínhamos nada em desfavor de que a sustentação oral viesse. Eu só, portanto, digo aqui em complemento, que eu vi atentamente a exposição feita pelo Dr. Hélio, mas, salvo engano, o Dr. Hélio em nenhum momento direcionou sua fala, no sentido, novamente, de combater o fundamento das decisões que extinguiram as duas seguranças. Precisamente o fundamento que passa pela questão que envolve a ausência de pertinência das autoridades apontadas como ensejadoras da competência do STJ para apreciação dos dois mandamos. Vossa Excelência fez sua exposição mais direcionada, orientada para as questões de fundo da segurança, questões de mérito, nesse imbróglio que envolveu essa questão do Banco do Estado de Santa Catarina, do BESC. Então, mesmo na sustentação, nós não tivemos a oportunidade de ouvir de Vossa Excelência algum argumento que pudesse fazer com que reavaliássemos nossas duas, a minha decisão no 24022 e a da presidência do STJ no mandamos 23.999. Portanto, com isso eu realço e me dirijo mais uma vez ao Dr. Hélio, impetrante combativo, realço a circunstância de que o STJ, pelo menos pela minha pena, não incursiona na questão de mérito. Não estamos a dizer que os argumentos de Vossa Excelência estão ou não corretos, se podem ou não ensejar o deferimento do pleito, que seria efetivamente o acesso aos documentos que Vossa Excelência ansia em receber. Não se está, portanto, cogitando aqui de uma decisão de mérito nessa segurança que pudesse, em seu desfavor, fazer surgir aqui a força da coisa julgada material. Portanto, a questão de fundo fica em aberto, pelo menos do ponto de vista, até agora, do posicionamento do STJ por este relator. Então, e centrando-me, portanto, apenas na questão preliminar de incompetência do Superior Tribunal de Justiça. Então, portanto, num e noutro mandamos,
a solução é essa. Nos 2 agravos, né, estou encaminhando, pelo não conhecimento dos 2 agravos, no MS 24022, e da mesma forma também no MS 23999, senhor presidente. Perfeito. Ministro Benedito Gonçalves, o habeas data 324. No agravo interno. Deixa eu achar ele aqui. Bom, também não houve destaques. Houve aqui também a incidência da súmula 82, que o agravante não impugna os fundamentos da decisão monocrática agravada. Apenas requer inclusão no polo passivo no eixo de Estado. Esse é como voto. Perfeito. O ministro Napoleão quer fazer uso da palavra, tem a palavra Vossa Excelência. Senhor presidente, eu não vou fazer nenhuma observação sobre os detalhes procedimentalistas desses 2 processos. Mas eu ouvi atentamente a fala do impetrante, do doutor Hélio Barreto, e percebi claramente o que ele quer. Claramente o que ele quer. Ele deseja receber a retribuição pelas aplicações que fez no BESC ao tempo em que não era incorporado ou absorvido ou, como é que chama, adquirido pelo Banco do Brasil. Bom, é claro que ele quer ter acesso à documentação das operações para calcular o valor do crédito que ele tem. É evidente. Como é que ele pode saber qual o valor do crédito se não fizer uma auditoria ou uma auditagem nessa documentação? Pois bem, e as instituições, Banco do Brasil, Banco Central, não fornecem esses documentos. Por motivo A, B ou C, ou porque ele pede errado, ele veio pedir assim, pediu assado. Bom, isso eu não vou examinar. Eu estou examinando o direito dele. A maneira como ele falou me convenceu plenamente que ele tem direito de acesso a isto. Mas, se o ministro Cuquinha e o ministro Benedito acham que não é possível dar esse acesso, é possível, ministro Og, determinar que essas instituições, ou as duas, paguem a ele, doutor Hélio Barreto, o que elas, instituições, acham devido. Ou será que elas não acham que o doutor Hélio tem um crédito nem pequeno? Para onde foi o investimento que o doutor Hélio Barreto fez no BESC? Mesmo com aumento de capital, incorporação, subscrição de novas ações, acionistas minoritários não puderam falar e ficaram marginalizados e foram massacrados. E tudo isso, ministro presidente, na minha opinião, é secundário dentro do direito dele de receber a retribuição pelas aplicações que ele fez, pelo menos no valor que o banco acha devido. O banco não acha devido nada. E que fim tomou o dinheiro dele? As aplicações que ele fez. Doutor José Maria dos Anjos, né? Cadê o dinheiro dele? Essa não é o que ele quer, não é isso. Ele quer acesso à documentação, que eu tenho a impressão que ele não saberá analisar. Ninguém sabe analisar. Olha, quem tiver acesso a papel de banco, pensando que vai encontrar um fio salvador, está completamente enganado. Não saberá ler. Não sabe ler. Vossa Excelência, advogado do Banco Central, né? Do Banco Central, é versado na leitura de documentos bancários e tal. Experimente ler uma planilha para ver o que diabo tem escrito ali. Não entende. Você não saca o que é. Bom, eu acho que o doutor não vai sacar, não. Então, talvez fosse melhor, presidente, essa é a minha sugestão, que nós determinássemos ao Banco Central, Banco do Brasil, que colocassem à disposição dele o que eles, Banco Central e Banco do Brasil, acham que é devido. Se acha que é R$10, então R$10. Então, digo, se não tem direito a nada aqui. Então, cadê meu dinheiro? Que fim levou? Não é essa a questão, doutor Zé Maria. No final das contas, troca de miúdo, não é isso que ele quer. É. Ou não? Excelência, concordo plenamente, desde que faça, acho que no primeiro momento, cabe realmente ao interessado fazer a prova. Eu fui investidor, tenho aqui um comprovante. Lamentavelmente, nós enfrentamos diversos processos no âmbito administrativo, e nenhum deles foi colocado de maneira clara qualquer documento, qualquer prova. Quer dizer, nesse sentido. Quer dizer que, ao ver do Banco Central ou do Banco do Brasil,
Ele não é nem aplicador, nem investidor, nem nada. Ele não tem direito a nada. Não é bem isso. É que não houve essa prova, Excelência. Ele não fez prova dessa qualidade de investidor. Essas questões são tem todas... os seus registros. Olha, eu fui há muitos anos atrás, no século passado, eu fui seletista. Eu não tenho nenhum papel. Só explicar para o senhor, nenhum papel do meu tempo seletista. Mas a Caixa Econômica tinha. Quando eu cobrei agora, né, eu fui atrás, lá no banco, lá na Caixa Econômica em Fortaleza, e eles tinham toda a minha vida de seletista. Eu não tinha nenhum papel, nenhum. Se eu fosse depender de papel meu, eu estava no Hora Veja. E a Caixa Econômica tinha e me pagou. Corretamente. Entendo perfeitamente. Entendeu? Então o doutor Hélio pode não ter. Mas o Banco Central, o Banco do Brasil, o acervo do BESC tem. Ou será que o acervo do BESC desapareceu? Mas isso no âmbito da liquidação, do processo realmente de liquidação do banco, não o Banco Central diretamente. Foi não. Presidente, o meu voto é no sentido de acompanhar o relator, acrescentando que se oficia o Banco Central e é o Banco do Brasil, indagando quanto o doutor Hélio Barreto tem de crédito lá, oriundo esse crédito de aplicações que ele tinha feito no tempo que o BESC era o BESC. Ou ele não fez nenhuma. Então o Banco Central vai dizer que o Banco do Brasil não aplicou nada nunca aqui, sem nem quem é você. Aí é outra coisa. Mas pelo que eu percebi, ele aplicou, presidente, e foi muito na proporção da fortuna dele. Esse é o meu voto, presidente. Eu acompanho o relator, mas com esse acréscimo. Que esses dois bancos se posicionem diante dessa realidade dramática que ele está vivendo e diga quanto é que, ao ver deles, o doutor Hélio Barreto tem de crédito. E pague o que ele tem de crédito. E se o doutor Hélio achar que é mais, o doutor Hélio vai demandar para receber o plus. Mas a parte que os bancos acham devida, deve ser posta à disposição dele. É assim que voto. Eu sei que é só um voto absolutamente fora do padrão. É claro que eu sei. Eu não sou. É fora do padrão, que não foi conhecido, tem competência. Olha, tudo isso é muito importante, presidente, para se escrever livro jurídico, mas não para solucionar problemas concretos. Este é o problema. Este homem tem direito ao crédito dele. Não estou dizendo que é 1 milhão ou que é R$100, mas que ele tem. E essa parte que ele tem deve ser entregue a ele, independentemente dele pedir de uma maneira solene, suntuosa, bonita, trazendo prova disso e prova daquilo. Melhor se ele fizesse isso. Mas ele não fazendo, o juiz não pode ser tão insensível, tão indiferente, tão alheio e tão olímpico a uma realidade dramática como esta. E cadê o dinheiro do homem? Onde está o dinheiro que ele colocou no BESC? Que fim levou? Que fim levou esse dinheiro? Acho que não. É assim que voto. Perfeito. E não venha, por favor, me dizer depois, nem agora, que este voto é um voto exótico, maluco, desacisado. Jamais faria isso. Eu acho que é. Mas é uma maneira de resolver esse problema. Que, pelo que eu vi, está se arrastando há 15 anos. Perfeito. É assim que voto, presidente. Perfeito. Antecipou o voto, ministro Napoleão. Ministra Regina Helena Costa. Presidente, eu peço vênia à divergência e estou acompanhando o senhor relator. Perfeito. Ministro Rogério Faria. No mesmo sentido, senhor presidente. Ministro Hermes Benjamin. Presidente, eu vou acompanhar o eminente relator, mas acho que uma das grandes faculdades e, ao mesmo tempo, responsabilidade que nós temos como juiz é que uma única frase nossa tem poder de mudar a vida das pessoas, para o bem ou para o mal. E, excepcionalmente, nada nos impede de, em obter dictum, acrescentar algo que de tão óbvio está aqui no meio desta sala, em pé, em frente à nossa taquígrafa. É que o indivíduo, perante os grandes bancos, não tem nenhuma relação de Davi e Golias. É de insignificância mesmo.
O Banco Central tem um papel fundamental, é uma instituição honradíssima, e esse Superior Tribunal de Justiça tem, em todas as oportunidades, afirmado a autoridade e a credibilidade e a força do Banco Central. O Banco do Brasil também, uma instituição que está aí desde Dom João VI. Portanto, o que nós precisamos aqui é uma palavra só, para que o banco diga, primeiro, não encontramos nada em nome desta pessoa. Procurou, não encontrou. Mas essa resposta não está nos autos. Ou então que diga, procurei, encontrei, e o valor é X. Eu não vejo nenhum absurdo em que nós possamos aqui, em obter dictum, afirmar isto. O que não pode é o banco ficar silente diante de uma situação como essa. E conforme o advogado ou a banca de advogados que seja contratada, a situação ser diferente. Isto é que não pode ser ignorado por um tribunal como o nosso. Portanto, eu não estou divergindo do eminente relator, mas eu também faço esse apelo à Sua Excelência para colocar um obter dictum em caráter de, não sei nem de quê, de recomendação, de decorrência da lei da boa razão. Aliás, que nós vamos estar celebrando aí os centenários dela em breve, né? Pois bem, que diga alguma coisa. Ou então que o banco, aqui, pela voz os dois bancos estão presentes nesse? Mas o Banco Central está. Mas então o Banco Central que assuma conosco aqui este compromisso, que vai simplesmente dizer, por ofício, para esta parte, se encontrou algum registro. Se não encontrou, não encontrei. E se encontrou, qual é o valor? É o mínimo que um cidadão, e neste caso um cidadão que alega ser correntista, tem direito. Portanto, eu estou saindo um pouco aqui mas como o ministro Napoleão agora, com esta imortalidade dele, que era... Como? A imortalidade é ministro Gugel. A minha já prescreveu. Mas a imortalidade é uma só, porque se prescreveu. O Napoleão já virou Matusalém, já está... Não morre mais. A minha já prescreveu. Ele está começando agora. Agora eu entendo. É um jejum, não é? Porque nem sempre eu enxergo Vossa Excelência aqui. Pois bem, então eu estou acompanhando esta observação, que não é a título de divergência, mas de uma observação de se dar uma solução num processo que tem 14 anos. 16 anos. E que quando se precisa é apenas isso. Ministro Occhi Fernandes. Presidente, eu vou acompanhar o relator e uso do argumento do ministro Napoleão naquele voto meu. Ele também tem razão. O ministro Napoleão tem razão. Na realidade, o que acontece, lamentavelmente, não é só uma realidade brasileira. Embora eu não possa ir a fundo da questão, eu não sei as raízes dela, mas o que nós pagamos pela falta de confiança do homem no próprio homem está aqui. Aparentemente, esse é um caso. A falta de lealdade em relação à conduta das pessoas paga-se no judiciário. Eu indago dos eminentes relatores, ministros Benito Gonçalves e Sérgio Cuquina, se incorporam as sugestões lançadas pelos ministros Napoleão Maia Filho, Herman Benjamin e Occhi Fernandes. Em obter dictum. Em obter dictum. Eu entendo, o cuidado, dos eminentes pares, que eu, examinando o próprio teor da petição inicial, eu não consigo extrair dela essa pretensão concreta, individual,
né? A petição inicial ela é formulada em âmbito genérico, ela é veiculada em âmbito genérico, quer informações amplas, né, que envolvem aí acordo entre Banco do Estado de Santa Catarina e tudo isso passando pela CRMI, etc. Né? Não se trata aqui de uma segurança voltada à tutela, pelo menos isso não se diz no corpo da peça inicial, né? Que estivesse ela orientada à descoberta, a desvendar, né, um interesse exclusivamente pessoal do impetrante. Então, eu não teria nem mesmo esse suporte que justificasse, pelo menos nos meus casos aqui, nas duas seguranças, eu não teria esse suporte que justificasse essa incursão, ainda que em nível de obiter dictum, para pedir uma recomendação que fosse uma sugestão a quem aqui, Banco Central, Banco do Brasil, enfim, eu não me sentiria à vontade, presidente. Perfeito. Pelo menos do contexto que extraio, né, do exame individualizado e atento do conteúdo veiculado na petição inicial. Talvez isso até possa ter se distraído aqui, não é? Como falei, o advogado da tribuna, doutor Hélio, né, ele efetivamente não se voltou contra o foco da decisão monocrática, mas trouxe aqui considerações, né, no plano meritório, que, pelo menos a teor do que se lê na inicial, não dão não propiciam, né, essa compreensão de que ele estivesse em busca dessa documentação para o exercício de um direito creditício pessoal. Perfeito. Tá? Esse é o motivo que me leva embora entendendo aqui, né, o alcance, né, eu não... Me permite, presidente? Pois não. Não, essa coisa obter dictum não é em função do pedido, não. É em função do drama exposto. Talvez o doutor Zé Maria pudesse se comprometer conosco de tentar, lá no Banco Central, não é? Localizar isto. Porque isso não pode ficar sem resposta. E ele está com 16 anos lutando e não consegue. Eu sei que não é fornecer a documentação, não. Não é isso, não. Até, na minha visão. Até porque eu acho que, de posse da documentação, ele não conseguirá fazer nada, a meu ver. Seria o Banco Central, o Banco do Brasil, enfim, as instituições que absorveram o BESC, verificar no seu acervo se ele é aplicador, investidor ou, de alguma maneira, credor de algum valor. Só isso. Você não é credor de nada. Dá essa resposta. Ou então você é credor de X. Pronto. É só isso. Não é em função do mandado de segurança, não. Entendeu, doutor Zé Maria? Não é em função do segurança, nem do pedido, se pediu assim, se pediu assado. Não é em função nada disso. É a gente, conhecendo o drama, tentar solucionar, ou pelo menos amenizar. Só isto. Ministro, não é em função. Só uma observação. Parece que a questão é basicamente patrimonial. Como? Parece ser a questão basicamente patrimonial. A questão dos recursos e eventuais investimentos. Ora, não é possível uma conciliação em 16 anos. O Código de Processo Civil mudou, estimula em qualquer grau, estendeu de forma mais enfática a questão, inclusive na área pública. Veja quanto tempo nós estamos tomando aqui. Por uma questão que pode ser até, do ponto de vista econômico, financeiro, ínfima. Pode. Então, é o caso de se convocar os dois a estimularem um acordo nisso. Me parece, ministro, que foi aludido pelo doutor Hélio que houve uma Câmara de Conciliação. Eu tenho 3 procedimentos. Tem 3 procedimentos na Câmara de Conciliação. E o primeiro, houve uma decisão reconhecendo o título da dívida pública estadual, eu fiz o recurso,
e do recurso, eu comuniquei ao ministro Marco Aurélio nos autos do AI 601848. Eu cinjo a operação, pode não ter ficado muito claro no inicial, mas a presidência do Banco Central recebeu incumbência pela Lei 9491, 97, de desestatização, de realizar essa operação. Eu só tenho a louvar a atitude do nobre colega do Banco Central, né? Eu sempre estive interessado na conciliação, né? Nunca tive nenhum tipo de interesse de pegar nenhum centavo, sequer que seja, que não seja devido. Nenhum centavo, não quero. E se não for devido, e isso está escrito nos autos da Câmara de Conciliação, eu desisto. Desisto das demandas, desisto de tudo. E os meus clientes sabem disso, porque eu represento um grupo de 36 clientes com 38 demandas. Então, assim, é um valor interessante, mas cada um investiu durante 40 anos para receber. Eu tenho um caso do senhor Paulo Roberto Santos Miller, que nunca investiu um centavo em poupança. Se aposentou pelo banco e sempre acreditou no banco e sempre adquiriu ações. Esse banco vai dar certo. E, coitado, ficou sem nada no final da vida. Perfeito. Ministro Benedito, alguma consideração quanto à proposta dos ministros Napoleão Herman e Og Fernandes? Presidente, no julgamento que deu para perceber, talvez pela aflição da parte, a inicial da habeas data, que foi indeferida por outros motivos, e tinha várias pessoas aqui, não deu para entender na petição o que se queria. Ficou claro agora. Talvez que eu falo, pela aflição da parte, 16 anos, que é necessidade. Botou assim, que informações sobre acordos celebrados com cártulas do BESC para pagamento de dívidas pessoais de terceiros, correntista, tudo nesse genérico. Eu entendi o que é. Ele tem um investimento no BESC. Então, como a habeas data exatamente para buscar informação de que a detém, que ele não tem, no caso, por questão processual, ele não está seguindo. Mas eu posso adentrar e colocar o OBT DIC, estou chamando a atenção. Perfeito. Que o que se quer é isto, informações que foi investimento, e que o Banco Central, sendo a autoridade máxima do sistema, não detendo, mas ele controla o sistema. Ele pode pedir a quem detém, que é quem liquidou o BESC, ou coisa que o valha. Perfeito. É isso. Eu proclamo, então, a sessão, por unanimidade, não conheceu dos agravos internos dos mandados de segurança 24.022, 23.999 e no habeas data 324. Neste último, foi feito registro em obter dictum nos termos do voto do relator e proposto pelos ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Herman Benjamin e Og Fernandes.